O que é o engasgo, né, para o Corpo de Bombeiros? Como que vocês interpretam esse engasgo e aí quais são as recomendações para quem vive uma situação como essa? O Corpo de Bombeiros, então, ele entende como sendo a obstrução das vias aéreas por um corpo estranho ao nosso corpo. Então, um objeto ou um pedaço de comida que foi ingerido e não fez o caminho correto, ou um líquido ou um semilíquido que ficou ali parado e está obstruindo o processo de respiração no organismo, tanto de uma criança como de um adulto. Por que é importante fazer manobras específicas, diferentes, para cada faixa etária ou para cada porte físico? Uma manobra que eu vou usar num adulto, eu não posso utilizar com a mesma intensidade, com a mesma força, em uma criança ou em um recém-nascido, ou numa criancinha de até 1 ano, porque eu posso causar algumas lesões irreversíveis e meu procedimento não vai ser o correto, não vai ser eficaz. Então é importante diferenciar essas manobras em crianças de até 1 ano, em criança de 1 a 8 anos ou de acordo com o porte físico dessa criança de 8 anos, e aí sim puberdade e adulto, e aí eu vou utilizar outro procedimento. Os procedimentos são diferentes para o que causa o engasgo? Se é líquido, se é comida, se é objeto? Os procedimentos eles vão ser diferentes para o profissional da área da saúde, mas para as pessoas que estão em casa, os procedimentos são semelhantes, são iguais e são eficazes. Então, nós optamos por passar esses procedimentos, é o que os protocolos internacionais falam, é um procedimento específico que vai ser utilizado tanto para o engasgamento, por exemplo, de uma criancinha que estava sendo amamentada, quanto por um corpo estranho, realmente por um brinquedo ou por um pedaço de alimento. Quando uma criança engasga, o ímpeto dos pais ou dos adultos que estão ali é pegar para tentar desengasgar. O que o Corpo de Bombeiros recomenda? Primeiro tenta uma manobra para desengasgar ou primeiro telefona e pede ajuda? Bom, aí a gente vai entrar no que a gente fala da cadeia da sobrevivência, da corrente da sobrevivência. Então, o ímpeto dos pais é pegar aquela criança já num certo desespero, e é até esperado isso, mas ele tem que lembrar que ele pegou, verificou que a criança está engasgada, pede para alguém ligar para um suporte especializado, 193, Corpo de Bombeiros, 192, o SAMU, ou mesmo 190, a Polícia Militar, que eles vão poder orientar o que esse pai pode fazer. E aí sim, identificado, acionei o Corpo de Bombeiros, por exemplo, vou iniciar os procedimentos que a gente vai explicar. Um engasgo pode chegar a levar à morte? A sequência, então, do engasgamento é, primeiramente, uma dificuldade de respirar ou a obstrução total das vias aéreas, né, que daí sim a pessoa não consegue respirar, e é muito comum no adulto ele levar a mão à garganta, né, e começar a mudar a coloração, e aí vai acontecer na criança também. Após essa parada respiratória, que é o nome correto, essa parada respiratória vai evoluir para uma parada cardiorrespiratória. Então, primeiramente, a pessoa ou a criança ela vai parar de respirar e após isso o coraçãozinho da criança ou o coração do adulto vai parar de bater. E aí a gente vai ter que iniciar os procedimentos de uma ressuscitação cardiopulmonar. Esses procedimentos de ressuscitação só são feitos pelo Corpo de Bombeiros ou também podem ser feitos por leigos? Não, esses procedimentos eles podem ser feitos por qualquer pessoa que tenha pelo menos ouvido falar. Ela pode nunca ter feito, mas ela pode tentar fazer ali na hora, a gente explica como é simples e pode salvar uma vida. Como é que é feito então nos bebês? Bom, então, inicialmente, né, nós vamos falar do bebê, o recém-nascido, ou até 1 ano, ou de uma estrutura que permita você fazer isso. De repente, uma criança de 2 anos é um pouquinho menorzinha, você consegue fazer isso, né? Engasgou com o leite ou com algum objeto. Como eu vou proceder? Eu vou apoiar essa criança com a barriguinha dela no meu antebraço. Vou segurar aqui, ó, na mandíbula de preferência. Tem que tomar muito cuidado, porque é muito sensível. Vou colocar ela com a cabeça um pouquinho mais abaixo do que a cintura dela. Posso apoiar na minha perna, por exemplo. E vou dar 5 tapinhas nas costas dela, entre as escápulas. Então, vou fazer 1, 2, 3, 4, 5. Esses tapinhas, eles têm que ter uma certa intensidade, mas também não pode ser um tapa muito forte. Fiz os 5 tapas, vou virar essa criança ainda no meu antebraço com a outra mão, segurando a cabecinha dela. Vou pegar esses meus 2 dedos, anelar e médio, vou posicionar
no centro do tórax dessa criança, na linha dos mamilos, e vou fazer 5 compressões. Então, vou fazer 5 compressões. Verifico, ela está chorando, ela voltou a chorar, ela ainda não respira? Repito o procedimento. Coloco novamente na outra mão. 5 tapinhas nas costas. Volto para a minha outra mão. 5 compressões. Verifico, voltou a chorar, não voltou, e continuo fazendo isso ininterruptamente. São infinitos ciclos que eu vou fazer. Já liguei 193, já acionei um serviço especializado. Vou aí então ver o que esse atendente vai falar. Olha, socorre, aguarde, estamos enviando uma viatura, proceda desta maneira. Essa manobra não é feita nas crianças maiores? Essa manobra eu não vou conseguir efetuar numa criança, por exemplo, de 5 anos, porque o porte físico dela já é maior. Então eu vou utilizar a manobra de Heimlich, que é aquela que a gente aprende a fazer aqui, fazendo a compressão por trás. E aí eu vou efetuar de qual maneira? Então a criança ela é um pouquinho maior. Então vou simular somente, né, com o meu protótipo aqui. No geral ela está num nível mais baixo. Eu vou me ajoelhar atrás dela, apoiar aí a parte lateral do meu corpo nas costas. Vou apoiar uma mão aqui bem no final, bem na boca do estômago que a gente fala. Uma mão eu apoio, a outra eu apoio a minha própria mão. E vou fazer um movimento de J aqui. Vou empurrar e ao mesmo tempo subir. Então eu vou fazer o mesmo movimento, ao mesmo tempo eu vou pressionar e empurrar para cima. Então eu vou fazer ininterruptamente também, até que essa pessoa consiga expelir esse objeto que está fazendo com que está obstruindo a respiração dela. Uhum. Isso é feito em crianças maiores e em adultos? Isso é feito em crianças e em adultos. Em crianças eu tento ficar no mesmo nível. Também tenho que tomar cuidado com a força que eu vou utilizar. Posso fazer até com uma mão só, se for uma criança de um porte físico um pouco menor, tá? Uhum. E em adultos eu vou me posicionar atrás do adulto, lateralizado também. Boca do estômago, né? A gente fala que é ali no processo xifoide, ou a boca do estômago. Mesma coisa, mão em forma de cunha, a outra mão dando suporte e o movimento de J. Então, muito importante eu me posicionar de maneira que eu tenha uma base firme para não cair para trás. Uhum. E ininterruptamente eu vou fazer com que o ar residual, o diafragma, através do ar residual do pulmão, expulse esse objeto.